contos urbanos da radiestesia. Vocês pensam que a radiestesia não tem dessas coisas ocultas, mistas? Claro que, possivelmente, tem a ver com o radiestesista. O quanto ele está envolvido no trabalho, o quanto ele desenvolveu o seu trabalho e a si mesmo. Independente de uma visão etérica que ele possa vir a ter, ou que ele já venha contido com esta visão etérica, né? O importante é esclarecer e trabalhar quanto a isso, porque todos que eu digo é encarnado, vivo, desencarnado, morto, precisa de uma ajuda, nem que essa ajuda tenha que ser de um radiestesista. Quem simplesmente focar a radiestesia num ponto X, bom, eu pelo menos não considero um radiestesista completo. Claro que tem áreas a ser seguidas que melhor convier. Aí é um fato diferente. Mas o conhecimento é importante, principalmente no todo. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos partir para a prática. Embora que esta prática possa para outros ser um conto urbano, mas que, se algum dia isso aconteceu contigo, se algum dia for acontecer contigo, já sabe, eu já aqui declarei. Então vamos pegar 3 contos reais até então. O primeiro conto, vamos pegar uma situação de uma mãe que entrou em coma, sofreu um acidente, entrou em coma. Esse coma aí durou 5, 10 anos, mais um pouco. Vamos fazer uma ideia de uma coisa mais longa, 15 a 20 anos. Você imagina uma pessoa, uma mãe, entrar em coma 15, 20 anos. Já 5 anos, além de ela ter perdido, vamos dizer assim, uma boa parte da vida, se ela tiver filho para criar, já passou automaticamente a tutela para outro. E nesse meio, como ficaria o espírito dessa pessoa que está em coma? Uns estudos apontam que ela está tendo uma vivência, vamos dizer assim, uma pré-vivência em outra dimensão. Outros estudos apontam que ela está em tratamento paralelo em outra dimensão. Vamos chamar assim de um hospital colônia, em outra dimensão. Muito bem. Alguns, quando voltam do coma, eles voltam com uma visão futurística. Possa, através desse coma corporal, certo? O espírito ter uma vivência extra espiritual, do tipo ver mais para frente o que vai acontecer. No caso, particularmente, o país dele. Como, por exemplo, já teve casos que um alerta onde uma pessoa voltou do coma e pediu para que a população do Brasil evacuasse o país para agora. Mas não é um assunto que eu quero entrar, porque eu também não quero trazer pânico. Uma coisa, vamos dizer assim, mais sutil. E o que é? E no caso, essa pessoa está no coma. Nessa situação, não saiu do coma, ela morreu no coma. Evidentemente, como foi 20 anos, a filha que ela tinha de tomar conta faleceu, né, durante o coma dela, certo? Mas essa filha,
uma criança não pôde seguir seu caminho porque ela estava esperando a mãe dela, porque geralmente uma criança, existem vários processos para ela fazer uma passagem, vamos dizer assim, esperada, certa. Eu falo por mim, porque quando eu tive essa experiência na infância, onde eu estava caminhando com a minha mãe e meu irmão, eu tinha dado um momento, me afastado um pouco, ficando para trás deles. Daqui a pouco, eu escutei um homem passar e dizendo, ó, tem uma criança caída no chão. Essa criança era eu. Eu ouvi, mas não vi, eu só escutei. Nisso, eles se viraram para mim e me pegaram. Eu fui acordar, X tempo depois, não posso precisar quanto, numa maca de um hospital, meio ainda desacordado. Ninguém falou nada, ninguém me disse nada, eu não sei de nada. Foi apenas uma experiência que eu guardei. Certo? Então isso é só para explicar o que uma criança, quando desencarna, quais são os processos que ela pode passar. Nesse caso, qual o processo dessa criança que estava esperando uma mãe que estava no coma? Simples. Talvez, no estado inconsciente dela, ela não percebeu que desencarnou. Mas, como ela acompanhou, o velório dela e ficou sabendo que a mãe estava doente, num coma, e viu o enterro da mãe dela sendo enterrada, ela simplesmente ficou ali no túmulo, aguardando a saída da mãe dela. Conforme mostra a imagem, talvez você de casa não vai ver o que eu vi, mas estou mostrando para você. A minha dúvida foi se era uma criança encarnada ou desencarnada, porque se foi, a minha dúvida se estava encarnada, ia dificultar um pouco a publicação desse vídeo numa questão de reserva de imagem, né? Mas, olhando com mais detalhe, eu percebi que não era, vamos dizer assim, uma criança física, viva. E eu observando, e comecei a mentalmente conversar com essa criança. Não sei se dá para perceber, talvez quem tiver uma visão etérica também, ou seja, a visão etérica é diferente da clarividência e da vidência. A visão etérica, aquela visão que a gente vê através de um objeto. Certo? Muito bem. Então, que às vezes pode se confundir, de repente não tem objeto, mas você tem a clarividência, você tem a vidência. Eu estou falando da visão etérica porque estava dentro do Campo Santo e havia túmulo. E a visão etérica me conduziu para o túmulo, no que eu vou relatar aqui. Então comecei mentalmente a conversar com aquela criança. Aquela criança me disse que estava ali esperando a mãe dela sair. Poxa, mas até então não tinha deduzido sair de onde. Continuei, né? Mas sair de onde? Ela está em algum lugar? Ela responde, sim, está. Eu perguntei, poxa, mas se ela está em algum lugar, ela precisa de alguém para sair desse lugar, acompanhada de alguém, ela está doente, por exemplo? A menina falou, sim, ela precisa de alguém vir ajudar. Não me satisfez a resposta. Continuei. Sim, mas quem seria essa pessoa? Você sabe quem seria essa pessoa que vem ajudar a sua mãe a sair desse lugar? Ela disse que não conhece essa pessoa, mas que virá. E eu estou aqui esperando esse momento.
vamos dizer assim, ficou um diálogo meio que estranho, não deu para definir exatamente o que ela estava falando, desde no momento que, a princípio, veio em forma de luz, depois uma forma de vulto, vamos dizer assim, não diria que materializou, mas o vulto deu uma forma de um homem que entrou dentro do túmulo onde a mãe dela estava enterrada. Aí que eu comecei a entender. E este homem foi no corpo, né, inerte, enterrado, tirar o espírito daquela mãe que estava preso ali, porque o espírito, neste caso, estava também adormecido pelo cômodo, o coma, estado de coma. Curioso, né? É um assunto interessante a estudar, porque geralmente a metodologia da coisa é: o corpo morre, o espírito tem a possibilidade de sair do corpo naturalmente, ou com a ajuda de, no caso, na hora da morte. Sei que fica preso no corpo em duas situações. A primeira situação, quando é materialista, não aceitou a morte. E outra, quando é suicídio, que foi antes da hora. Mas esse foi interessante, por isso que trago aqui, porque o espírito, vamos dizer assim, tinha adormecido junto com o corpo e ainda estava, vamos dizer assim, no estado de coma. E esse espírito veio para resgatar, te fazer sair do corpo para tratamento em outro plano. E daí a menina percebeu que essa hora tinha chegado, acompanhou este homem junto com a sua mãe e sumiu. Interessante. Muito interessante. 2. Outro assunto. Dentro dessa linha urbana, também dentro de um cemitério. Engraçado que cemitério, vocês podem parecer assim uma questão mórbida, mas existe muita paz dentro do cemitério. Um lugar de reflexão, né? Tanto da vida como a vida após a morte, né? O que é a morte e tudo mais. Esse tipo de reflexão, mesmo que esse cemitério seja próximo a uma avenida barulhenta. Pode perceber, quem nunca percebeu, entra num cemitério onde ele é assim, num centro urbano, onde passa muito veículo, inclusive ônibus e caminhão, que é um barulho infernal, mas da porta ali para dentro, quando se aproxima mais um pouco, vamos dizer assim, para o meio do local, do Campo Santo, começa a formar um silêncio. Se escuta cantos dos pássaros. Tudo é transformado numa coisa leve, solta, pelo menos eu sinto isso. Agora, é claro, quem tem medo do cemitério, quem não gosta de papo de cemitério, não sei o que lá, nunca vai perceber isso. Ela, do jeito que entrou, rapidamente, ela vai sair rapidamente. De repente, ela foi obrigada a ir no velório. Ela não é de entrar no cemitério, mas ela foi obrigada por uma circunstância X, a pessoa, no caso, né, ela se sentiu obrigada a ir. E ela nunca vai perceber isso. Porque no dia que ela entrar, vamos dizer, sem medo, sem preconceito, sem isso e sem aquilo, ela vai poder perceber, vamos dizer assim, um outro universo, dentro daquele universo. Vai se conseguir mais fazer uma reflexão do que foi o corpo físico, né? Um tempo da alma, para poder aqui, quando esteve em vida, evoluir, aprender, trabalhar, cumprir a sua missão, que é tipo assim, o corpo físico, carnal, é uma vestimenta para o espírito poder ter esse tipo de experiência. Nós não temos aí o astronauta, quando ele vai para outro planeta, no caso a Lua, ou Marte, agora está tentando chegar lá, ele não tem uma vestimenta apropriada para aquele planeta, aquele satélite.
Ele botou uma roupa especial. Nós aqui também temos para o espírito essa vestimenta carnal especial. Certo? Muito bem. Entendido até aí. Então, o segundo caso, um boêmio. Aquele boêmio que não cuidou da sua vida, da sua saúde em vida. O negócio dele era trocar o dia pela noite, não se alimentar, viver da música e de bebida, porque uma coisa puxa a outra. Só o fato de você trocar o dia pela noite, logo no início, o organismo não estando acostumado com isso, ele já reclama, já sente a diferença e começa a dar alguns sinais negativos. Evidentemente que a pessoa não se alimenta direito, não ingere algum tipo de vitamina para o organismo, o sistema imunológico vai abaixando. E qualquer chuvinha, qualquer mudança de tempo, o sistema imunológico dele acusa logo uma deficiência, onde um simples resfriado ou uma pneumonia possa afetá-lo. Mas esse cara, ele só queria saber da vida, é de compor, de fazer musicalidade, levar a vida lida, leve e solta, curtir as mulheres, curtir a noite e nem sequer cuidar do corpo, pouco menos do espírito, que, aliás, muito nessa linha, não tem ideia que isso possa existir essa possibilidade. Então, ele simplesmente está focado no bel prazer dele, que é a madrugada, a música, a bebida e as mulheres. Mas é claro que ele cedo, sem cuidar do corpo, sem se alimentar direito, e pegando por exemplo, pneumonia, ele vai morrer. Não preparado para morrer, ele morre. E fica preso, vamos dizer, ao corpo que está enterrado dentro de um cemitério. Aí milhões de perguntas vêm na mente dele. Primeira pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Segunda pergunta, como é que eu faço para sair daqui? E terceiro, qual vai ser o meu destino aqui? Você já está num estado assim, de confusão mental? Você achava que morrer, no caso, o cidadão aí, a história desse cidadão, que ao desencarnar, no caso, a morte, acabou. Mas, na verdade, deu de encontro a isso. Aí ele começa a fazer reflexão da vida dele, no caso, a reflexão eu falo para ele, porque, na verdade, a espiritualidade preparou uma visão extra, vamos dizer assim, espiritual, para ele ter acesso ao passado dele, um passado recente, que foi quando estava no ventre da mãe dele, que ele já começou, vamos dizer assim, a sofrer ou ter uma vida difícil logo no nascimento. Primeiro problema, quando estava para nascer, o parto não foi um parto tranquilo, normal. O médico teve dificuldade para fazer esse parto. Dificuldade de trazer a criança à vida. Logo, como a situação estava se complicando, traria risco para a mãe, o médico teve de apelar para um instrumento chamado fórceps. Esse fórceps foi o que, introduzido na mãe, puxaria pela cabeça essa criança para vir à vida. Só que o azar dele já começou, ou o problema dele já começou, ou o karma dele já começou, porque o aparelho não encaixou muito bem na cabeça, e sim no queixo. E o aparelho no queixo, uma criança dentro de um útero, com os ossos que não estão 100% formados, está em formação, ou seja, vai
com a pressão do aparelho que sofreu, ficou deformado. Ele teve, no caso, nasceu com queixo maxilar torto. Nasceu. Mas com esse defeito físico, para ele, durante a vida dele, não foi o grande problema. Porque teve a oportunidade de trabalhar, mas não quis trabalhar. Porque ele viu na música, vamos dizer assim, o dom dele, a satisfação dele. E também aquele queixo torto, defeituoso, não foi problema para ele em relação às mulheres. Nesse caso, talvez, né, a simpatia dele superou isso, né? Porque tem gente que consegue substituir uma coisa pela outra, ou seja, a feiura pela simpatia, pelo bom humor. E se você está numa esfera onde todo mundo está, tipo alegria, boemia, bebedeira, né, felicidade, riso, isso passa a ser um pequeno detalhe, que para ele foi isso, um pequeno detalhe apenas, onde ele não teve problema e teve várias mulheres. Mas o grande erro dele foi não ter valorizado a vida em vida. E quando chegou a hora dele, e cedo demais, menos de 30, um pouco mais de 20, está preso nesse cemitério, no seu túmulo. E agora, é a pergunta que vem na mente dele. Só aparece na tela mental a mesma questão. Como é que eu vim parar aqui? O que estou fazendo aqui? O que vai acontecer comigo? O que eu faço? Sempre martelando a mesma pergunta. Como é que eu faço para sair daqui? Quem vai vir aqui para me ajudar? E agora? Quando a gente assim está num estado inconsciente, não sabe se está vivo, está morto, está achando alguma coisa estranha, eu acho menos pior, porque se é uma pessoa esclarecida, já estudou a respeito disso, frequentou, né, algum centro espírita que falou sobre isso, e ela é mais fácil de aceitar. Agora, quando ela é zero à esquerda, não vai aceitar nem que ela sabendo que está enterrada ali. Ela não sabe o que vai fazer. E o que ele começa a ver não vai ajudar, só vai piorar. Porque, claro, ele está vendo pessoas no plano dele, onde ele vai atrás de uma ajuda. Ele quer saber como fazer para sair dali, o que vai acontecer com o futuro dele ali. Embora ele saiba que o corpo dele está ali, já amenizou, né? Já sabe que está morto, mas porém vivo. Mas que precisa de uma ajuda, porque ele não consegue sair daquele quadrante, daquele local. Mas vê, vamos dizer assim, entendido já que existem espíritos naquelas mesmas situações. Mas aqueles espíritos que estão lá não vão ajudar. Não vão ajudar. Cada um por si. Uns não querem aproximação porque querem ficar isolados, outros não querem aproximação porque querem ficar sozinhos no silêncio, e cada um com a sua desculpa e não vai ajudar. E agora? Para que ele tenta se aproximar, se afasta. Ou seja, voltou para o zero. Aí é nessas horas, sabe, que vem na cabeça, o que resta é rezar, mesmo nunca ter rezado e nem saber como se reza. Embora rezar, inventaram regras, mas a melhor regra para rezar é aquilo que vem do coração. Vamos dizer assim, é um pedido que vem do coração espontâneo, não seguir o que, né, as religiões impõem, estabelece regras até para orar. Então, na confusão mental dele, no desespero dele, que ele não sabe como vai sair dali, ele começou a pedir. Ele trocou esses pensamentos mentais de como sair dali, saber do futuro dele, para pedir ajuda. Já mudou de figura. E nesse pedido de ajuda, aparece um senhor de idade,
que ao se aproximar dele demonstrou muito conhecimento, sabedoria, e começou a acalmá-lo. E respondendo às perguntas mais fatais e importantes para ele, que no caso seria qual o futuro dele. Evidentemente, esse espírito de luz, com esse conhecimento, teve de dizer para ele que, como ele não respeitou a vida em vida, como ele abusou da saúde e da vida, não teve responsabilidade nenhuma, ele não pode ir para um lugar melhor de onde está, e sim para um lugar pior, onde ele vai fazer reflexões da vida que não teve, da vida que ele desprezou. Mas que ele ia ficar um pouco tempo lá. E vamos dizer assim, acontecido isso, ele foi transportado para esse plano de muita dor e sofrimento. Lá sim que ele começou a refletir sobre a vida dele, vamos dizer assim, que ele não teve, que ele abusou, jogou fora. E ali a consciência dele começou a cobrar dele esse sentimento. Foi ali que a ficha começou a cair. Muito bem. Evidentemente, ele teve de ter um pré-preparo para programar a próxima vida dele reencarnado. Mas não seria o momento ainda, que ele ainda teria de ir para outro plano melhor do que aquele, o segundo plano. Saiu do plano do cemitério, passou para um plano umbralino, para ir para uma outra dimensão melhor. Esse mesmo senhor, com essa sabedoria, espírito de luz, tirou ele desse lugar, depois de algum tempo, depois que ele percebeu que ele fez uma reflexão positiva, uma reflexão confortável, uma reflexão aceitável, não estava revoltado, que facilitou muito, e que levaria ele para um plano na qual ele podia, no tempo que ele perdeu em vida na boemia, naquela vida vazia, só de bebedeira, de música, de dança, de mulheres, prestar uma ajuda para as pessoas. E esse espírito perguntou, o desencarnado recente, perguntou onde seria esse lugar e o que queria fazer. Como o espírito de luz ainda sabia que ele estava naquela situação ainda inerente ao desencarne, em que muitas características ele não perdeu e também não poderia perder da noite para o dia, ou da morte para a morte, ou da morte para a próxima vida, ele fez uma proposta assim: como sua vida foi vazia, você não se importou com ela, você não valorizou e gostava de música, de bebida e de dança, o que eu posso te oferecer no momento para um outro tipo de reflexão você vai trabalhar em centro espírita. Assim, trabalhar em centro espírita, perguntou o recém-desencarnado. E o que eu vou fazer lá? O espírito de luz responde: olha, você vai incorporar no médium para dar conselhos através dos seus erros em vida e aconselhar as outras pessoas que estão nesse processo, que vão confessar que estão nesse processo ou que querem passar por esse processo. Você vai aconselhar a não passar por isso. Evidentemente que você vai ter mais aprendizado para passar mais coisas positivas para essas pessoas. E você vai baixar no médium, no local que tenha música, bebida, dança e mulheres. O que você acha? Puxa vida, estou muito grato e feliz por essa oportunidade. Muito obrigado. Então, ele passou, nas gírias de um centro espírita, a baixar nessa situação, nas gírias de malandros. Terceiro conto. Esse é mais verdadeiro ainda possível, que é onde um fato físico aconteceu numa cidade
Mas quem tem a visão etérica ou a clarividência pode sentir e assistir o que eu vi. Então, aconteceu numa cidade onde duas mulheres viviam juntas, no caso. Se amavam, aquela coisa toda, mas que uma passou a sentir ciúme da outra, né? Porque uma era completamente bi e a outra, vamos dizer assim, ela estava experimentando esse tipo de experiência, era uma novidade. Que vou abrir um parêntese aqui, uma situação, até dá para entender que uma mulher, não sendo bi, ela possa ter esse tipo de experiência. Tipo, tem homem que não sabe agradar uma mulher sexualmente, tem homem que não sabe agradar essa mulher fisicamente, não a respeita, não nada. Então, quando você encontra uma outra mulher que, claro, sabe como satisfazer sexualmente, que mulher conhece mulher. O homem pensa que conhece a mulher sexualmente, mas não conhece. Não tão quanto uma mulher conhece a mulher e a outra mulher. É muito mais fácil. Entendido até aí? Então, é claro que por experiência, até por uma atração sexual, uma experiência sexual diferente, ela embarcou nessa vida. Até então estava tendo tudo muito bem, mas o ciúme da Bi começou a ficar cada vez mais acelerado. E dado momento, na rua, ela viu uma cena que ela desesperou-se, porque achou que poderia perder essa companheira dela para um varão. E quando ela chegou em casa, ela começou a ter uma conversa séria. Essa conversa séria ficou calorosa, né? As duas começaram a brigar, foi um escândalo, chamou a atenção de vizinhos e começaram a brigar. E nessa briga, ela pegou uma arma e apontou para sua companheira e deu disparo. Essa pessoa ficou ferida, mas para a cabeça da Bi, ela matou. Então, quando ela viu a companheira sangrando, achou que tivesse matado, ela deu um tiro e se suicidou. A que ficou ferida, a companheira, foi para o hospital e conseguiu salvar, tranquilo. Aí veio o problema da Bi, que se suicidou. A cidade ficou sabendo dessa história, teve o enterro, o velório, essas coisas todas, essa história ficou forte. E, vamos dizer assim, visitando o túmulo, eu não vou mostrar por respeito, é uma história aí, tal e coisa. E eu fui, me aproximei, eu não vi nada de diferente, a não ser a mesmíssima coisa. A mulher, a Bi, presa no túmulo dela, arrependida e querendo saber qual seria o destino dela. E o que é pior, na mente dela, ela estava fixada num único propósito. Ela só disse que ia sair daí quando a companheira dela viesse para ali também. Enquanto que a companheira dela não viesse para aquele mesmo lugar, para aquela mesma situação, ela não ia sair dali, porque ela estava esperando a companheira dela. Resta saber, né, se realmente a Bi estava presa, totalmente presa àquela situação, entre o corpo e o túmulo, o Campo Santo, se ela não poderia sair dali, ou se dado o momento, ela tinha, vamos dizer assim, uma permissão para dar uma fugida lá na companheira dela. Verdade ou mentira, o que ficou sabido dessa história é que a companheira dela simplesmente ficou louca e está internada. Pessoal, você deve estar aí me perguntando o que isso tem a ver com a radiestesia.
certo? Como eu sempre digo, para um radiestesista ser, não digo perfeito, mas ele ser um bom radiestesista, ele tem que ter vários conhecimentos, porque esse conhecimento é importante para ele, porque ele não sabe que tipo de cliente ele vai pegar, vai aparecer. E se aparece um cliente com esse tipo de problema, tipo, eu estou vendo coisa, acho que eu estou maluco, minha família está querendo me internar, né? Ele não sabe porque está vendo, está tendo aquela visão, ele te procura por alguma forma, uma coisa, vamos dizer assim, sobrenatural, a casa dele está tendo algum problema de barulho, de grito que ele escuta à noite, de alguém andando, batidas no sótão, no telhado da casa. Ele procura por alguma razão, porque soube que você é um radiestesista espírita, ou viu um vídeo seu e acha que você é a solução do problema dele. Você tem que estar preparado com esse conhecimento. Eu não vou falar nem a sorte. Eu vou falar que você tem que ter essa experiência. Bom, se você tem, ótimo, você vai ajudar. Se você não tem, não é obrigado a ter. Evidentemente, é claro que você vai indicar. Conheço. Já viu aquele vídeo? Já viu o canal daquela pessoa? Ele pode te ajudar. É diferente. Mas ele não pode, esse radiestesista, não pode se assustar, como tem profissionais aí na linha de psicologia, que você imagina uma pessoa mística, esotérica, vai ter uma consulta com ela, ela começa a contar as coisas que acontecem, vamos dizer assim, sobrenaturais na vida dela, que, claro, que mexe com o lado pessoal dela e fisicamente dela, e ela precisa equilibrar esse comportamento que já está mexendo no emocional dela. Aí você imagina, você chegar para um profissional que tem uma religião que não seria o ideal para o tipo de profissão que ela tem. Eu digo o seguinte, para mim, um profissional em psicologia e psiquiatria não devia ter religião, mas tudo bem, isso é a parte, mas tem. Se tivesse, tem que ser uma religião menos problemática, menos preconceituosa, menos tudo. Porque ele, pelo menos, tem uma cabeça aberta. Não. Dá um azar de pegar uma profissional com um miolinho, uma mente menor do que um grão de mostarda. E a cada relato do seu paciente, ela vai se assustando, vai crescendo os olhos, vai esbugalhando, ela vai ficando abismada, a pessoa, né, o cliente percebe que ela está ficando assustada e ela não consegue resolver o seu problema. Para ela não sair mal na fita, ela termina a sessão e agenda a próxima e fica tudo em paz. Mas ela está super assustada da história. Vamos dizer assim, ela mexeu com a cabeça dela, com a mente dela, com a imaginação dela, a tal ponto de chegar, que ela chega à triste conclusão, ou não seria para ela a triste conclusão, seria a belíssima conclusão de desmarcar a próxima consulta desse cliente. Liga para o cliente, olha, eu estou com um problema pessoal, eu não vou poder te atender agora nessa sessão, mas eu vou resolver assim que resolver esse problema. Eu te ligo, a gente remarca isso, ok? Ok, mas não te liga nunca mais. É disso que eu estou falando. Delegar as funções. Você é obrigado a ser um radiestesista completo? Não. Você quer focar uma linha? Tudo bem, né? Mas que você tem que ter, pelo menos miseravelmente, muita informação a respeito de. E essa conto urbano faz parte disso. É por isso que tem a ver com radiestesia. Até como, claro, você, por alguma razão, foi dentro de um velório e você vê certas coisas que, né, não se sabe qual o seu grau de evolução espiritual, de vidência, essas coisas todas, você não vai pagar bico, né? Já pensou? Tipo assim, né? Você vai na casa de um cliente, o cliente abre a porta, aí você cumprimenta uma senhora que está sentada na cadeira. O cliente olha para você, naquela assim, o que você está fazendo? Você está falando com quem? Não, eu estou aqui cumprimentando essa senhora que está sentada aqui. Cliente, poxa, mas não tem ninguém sentado aqui. Aí você já gela, né? Aí tu fica sem graça. E aí? Para aqui, né? Ou já deu um furo, já pegou mal, seu cliente for padrão, você já se queimou com ele.
né? Vai depender do seu jeitinho para lidar com isso. Outro, vamos dizer que você é vidente, pô, mas o negócio foi tão real que você automaticamente comprometeu por educação. E agora, como é que você faz? Ou você, no caso, tem que se declarar, tem que conversar, e já descobriu que tem um problema, porque o cliente está chamando dentro da casa dele, já tem algum problema, que o problema possivelmente pode ser essa senhora que morreu e continua na vida normal dela, naquela casa, sentada ali na cadeira de balanço dela, fazendo seu tricôzinho dela, que um dos problemas pode ser que esteja ali. E tipo assim, né? O espírito às vezes acha que não está prejudicando, mas está. Acha que está ajudando, mas não está. Acha que pode ajudar, mas não ajuda. Acha tudo, né? E um só não está sozinho, vai trazendo mais. Pode trazer mais no sentido negativo, assim, um querer ajudar o outro. Sabe aquele que quer ajudar e na verdade não ajuda, atrapalha, né? Mas o importante é vir o de luz e retirar ali. E não vem? E por que será que não vem, hein? É um tema também, um assunto, né? Interessante. Como eu falei aqui nesses contos urbanos, no caso da menina, alguém foi, tirou 2, a mãe e a menina levou. No caso do boêmio, ele ficou preso ali, não veio ninguém, demorou para vir. E no caso da Bi, que ficou presa ali. Então veja bem, né? Vamos dizer assim, o universo respeita o tempo das pessoas, respeita o livre-arbítrio das pessoas. Eles estão ali por um propósito. No caso da Bi, o propósito foi a companheira. Então, nada ali, isso tem que ser respeitado. Ia fazer ela sair dali na boa. Ia demorar assim, muita doutrinação, muito esclarecimento, que talvez fosse difícil de conhecer, né? E que nos outros 2 teve o tempo importante desse entendimento. No caso do boêmio, teve o tempo de conhecimento, porque ele já estava num ponto que não restava mais nada para sair daquela situação, foi pedir. Então veja, as coisas têm que vir por si. Eu peço. Enquanto eu não estiver pedindo, ninguém vai me ajudar. E se aparecer alguém para me ajudar, eu não vou querer ajuda. Isso acontece fisicamente. Uma vez um cliente, estava batendo papo com ele, e na conversa vai e vem, ele se declarou que ele gostava muito de ajudar as pessoas, mas que ele não estava entendendo por que as pessoas não estavam aceitando a ajuda dele. E que ele, volta e meia, pegava um cliente que dava uma patada nele, volta e meia pegava um cliente que mudava de atitude com ele, não sei o que lá. Eu fiz uma única pergunta, eu falei, cara, vem cá, olha só, olha só, onde você está pecando, você está oferecendo uma ajuda, mas essa pessoa não te pediu ajuda. Você está vendo aí qual é a diferença? Quando o cara te pede ajuda, é diferente, ele está aberto para qualquer tipo de ajuda. Somente você está confiando em você, por isso que ele pediu a você. Mas ele não pediu, para que você está oferecendo? Porque olha só, quando a pessoa pede uma ajuda, a gente dá uma ajuda. Se ele se der bem, ele é ingrato, não vai agradecer. E se ele se der mal, vai falar mal de você, que você ajudou ele errado. E aí, como é que você fica? Eu entendo que você gosta de ajudar, eu entendo que você quer ser prestativo, caridoso, papapá, mas tem que esperar a pessoa pedir, que existe a possibilidade desse erro. Se o cara se dá mal e não agradecer, que é menos mal, mas se dá mal no seu conselho e te agredir, te cobrar. Então, para de oferecer ajuda, espera a pessoa pedir. Show! Assim na terra como no céu. Então, o espírito né, o segundo boêmio pediu ajuda. O primeiro, a menininha, esperou a ajuda, que ela sabia que viria uma ajuda. Como não sei, a mente dela ali não deu para pegar, que a história foi meio estranha. E o terceiro, a ajuda foi quando acontecesse o momento do desencarne da companheira. Porque, vamos dizer assim, tem gente que tem essa visão, tem até um aparelhinho chamado, né, Ghost Box, um aparelhinho aí transdimensional que consegue pegar a voz, captar a voz
do espírito, porque o espírito, onde ele está, ele não tem cordas vocais. Ele não consegue falar, ele não produz o som. Então, para ele ser ouvido, precisa ter um aparelho que codifique na dimensão dele a voz do que ele está falando. O que eu vejo por aí é muita gente que vai para o cemitério, que tem essa conversa, mas não ajuda, não sabe ajudar. E tem espírito que não aceita ajuda. O bicho começa a pegar. E a pessoa não sabe lidar com isso, que é pior ainda. Eu acredito mais que seja mais para aparecer, para ter mais um vídeo na vida que o pessoal gosta de vamos dizer assim, de sessão de terror. Né? E, sendo sensato, uma pessoa que tem esse esclarecimento queira chegar a ajudar, você não vai ajudar. Principalmente se essa pessoa tiver com uma ideia fixa. O que deve fazer nesse estado, claro, além de você, se for o caso, aproximar e perguntar se ela está querendo algum tipo de ajuda, ela vai dizer sim ou não. Algum tipo de oração, sim ou não. Dependendo da resposta. Vamos dizer que a resposta negativa, ela não quer ajuda e não quer uma oração. Né? Dependendo do caso. A gente o que faz? O que eu faço? Abre-se, pede-se para abrir um portal dimensional naquele local, no caso, cemitério. Pode ser um cemitério, pode ser uma estrada, sabe aquela estrada que a gente passa e sempre morre ali, 1, 2, 3, todo dia? O dia sim, dia não, está sempre morrendo um ali. Né? Tem até cruz na beira da estrada, já passou por isso? Então, sendo esse lugar, sendo uma casa abandonada, que tem espírito morando ali, não sei o quê, você pede para abrir um portal dentro daquele espaço, cemitério, casa abandonada, estrada, seja onde for, que tem espírito preso ali por alguma razão, pede para abrir um portal astral, onde que os socorristas, que tem mais experiência, sabem lidar com isso, que eles vão ver, vão ouvir, e tem essa facilidade de ajudar. Vou aqui só resumir em duas formas. Se for um espírito mau, que está ali fazendo mal, por exemplo, o dono da casa que está abandonada, ele quer, vamos dizer assim, demolir aquela casa por alguma razão, porque já chegou num ponto, né, está muito abandonado, não vale a pena reformar, é mais fácil destruir, até para mudar a energia. O espírito que está morando ali não vai deixar, vai fazer de tudo para ele não destruir a casa dele. Que ele entende agora que mora ali a casa dele, mais dele do que do dono físico. E até mata esse dono em alguma forma. Ele faz de tudo para não deixar ele destruir. Prefere até matar o cara. A espiritualidade vindo com esse portal aberto, que foi pedido, solicitado, pode até acorrentar esse espírito e levar para um tratamento, para uma prisão, para não fazer mais maldade, ficar preso até ele ter esse entendimento. Por outro lado, pode ser que, né? Esse espírito iluminado aberto nesse portal vem socorrer, e o espírito que está ali já não aguenta mais, precisa de uma ajuda, como por exemplo, já teve caso que foi visto que a mãe trabalhava numa fazenda e que o filho morava junto com ela, e o filho gostava muito de brincar perto de um rio. E numa dessas brincadeiras, ele caiu e morreu afogado. Para a mãe foi terrível, foi um desespero, foi uma dor danada, acabou, a mãe entrou em depressão e tudo, mas ela veio desencarnar muitos anos depois. Porém, desencarnada, ela não seguiu o caminho dela, porque ela achou o filho perto do rio, ainda brincando ali. E ela, conversando com ela simplesmente disse que não poderia ir enquanto o filho dela não viesse com ela. Quer dizer, dois presos. O filho dá para entender porque é um adolescente, não teve esse conhecimento, esse estudo, é rebelde, também não aceitou a morte, e ela está ali tomando conta dele para não ir separado, para não perder, né, o contato, vamos dizer assim, e ficou presa ali. Não precisa ali de abrir um portal de luz para ir os dois juntos, de uma certa forma, não digo nem assim na compulsória, né, mas sendo envolvido. Então isso seria um bom trabalho, um trabalho que deve ser feito, e você deve ter esse conhecimento. Um espelho, se tem um portal ali. Agora, toma cuidado que esse portal pode ser invertido, tá? Em vez de você conseguir um portal através do espelho, portal de luz dimensional, você pode ter um portal negativo, para a escuridão, com espíritos
trevosos. Então, tem que saber, por isso que eu estou esclarecendo, que tipo de portal você vai abrir, que tipo de portal você vai entrar. Pode ser que você entre e não volte mais, até fisicamente. Porque já teve caso que um adolescente sumiu de casa e que estava procurando, passaram anos procurando, chegou um radiestesista, mais um conto. Agora, se você acha que é historinha, é a sua cabeça. Esse radiestesista chegou, começou a fazer pesquisa naquela casa, ele simplesmente descobriu, olha, ele está aqui. Ele não sumiu, no caso, fora de casa. Ele está aqui, só que ele está num outro plano aqui, dentro desta casa. Possivelmente esse garoto conseguiu abrir um plano, um portal dentro da casa dele, através de alguma coisa, talvez de repente dentro de um espelho, e fisicamente conseguiu ser transportado para esse plano. Mas que o radiestesista descobriu ele, vamos dizer assim, preso dentro desse plano, num outro plano. Ok, pessoal? E para você, no caso, finalizando aqui, que não é radiestesista, possa ser que você tenha esse tipo de visão, acha que está ficando maluca, e não está. Você precisa desenvolver a clarividência, ou você precisa, né, fazer um tratamento espiritual, né, porque às vezes você tem uma clarividência, pode ser positiva, como pode ser negativa. Negativa do que eu falo no sentido de que tem algum espírito obsessor que está fazendo você ver para te perturbar, não para você ajudar, mas para te perturbar e você ficar maluca. Então tem que ver se é positivo ou se é negativo. Você também não sair por aí dando uma de maluca, tá olhando alguma coisa que não existe, que você está vendo, mas os outros não estão, os outros vai chacota em cima de você. Tem que ter o equilíbrio, o cuidado, você tem que saber tomar o cuidado para não cair naquela história, né, da pessoa que está chegando na casa da outra e cumprimentar a dona e cumprimentar um fantasma, um espírito. É ruim? É brabo. Né? Como já entrei no centro espírita, que o cara andava lá no centro espírita assim, ó, dá licença, peraí, dá licença. Porque ele via o centro espírita assim, ó, lotado de espírito, e ele, para passar, ele tinha de pedir licença para poder chegar no outro lugar. Dentro do centro espírita, hein? Aí você vê, pô, esse centro espírita não cuida desse cara. Ah, tudo bem, o cara está chegando agora, ele está desenvolvendo isso, né? Então, também esse vídeo serve para você que você acha que está pensando que está ficando louco, que está vendo certas coisas, o quê? Não é. E se isso acontecer, ou vir a acontecer, você já sabe o que está acontecendo, você tem aonde recorrer, se tratar, né? Porque costumo dizer, no hospício, os pacientes que estão lá não são loucos. De um universo de 100%, talvez 1% perdeu a saúde mental. Mas os outros 99% são problemas de mediunidade não desenvolvida por preconceito. Ou preconceito de si ou da família em relação a esse tipo de desenvolvimento, de realidade. Cada um é de cada um. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É uma história longa, né? É um debate muito longo, que quem quiser continuar, é só fazer perguntas e respostas que eu respondo. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima.